Fala, rapaziada, e que fase vive a seleção pentacampeã, a seleção canarinho, aquela seleção que encantou o mundo um dia, hoje tem desencantado os brasileiros. Gente, não dá, tá difícil defender o Dorival, tá difícil de acompanhar esse ciclo de 2022 em diante, essa bagunça que tem se tornado a seleção brasileira. Se inscreve no canal, deixa o like, vamos falar um pouquinho sobre essa data FIFA, sobre o jogo de hoje. O jogo da Venezuela já teve um empate, já o Brasil passa pela primeira vez na história uma eliminatórias para a Copa do Mundo sem vencer a Venezuela sequer uma vez, 2 empates, e depois hoje completa mais uma dupla dessa daí, que é não vencer o Uruguai nas eliminatórias pela primeira vez em sua história, se não for me engano, e perdeu para o Uruguai lá no Uruguai e empatou hoje com o Uruguai em 1-1. E vamos falar um pouquinho desse jogo, e que é um pouco do reflexo do que foi o jogo passado. Mais uma vez o Rafinha ali, o camisa 10, o Rafinha, a escalação num todo foi igual, a diferença é que o Danilo entrou no lugar do Wanderson na lateral direita, mas Bruno Guimarães e Gerson no meio campo, e ali Rafinha, Vinícius Júnior, Igor Jesus e Savinho no ataque, né? E no lado esquerdo Abner, e a defesa com Gabriel Magalhães e o Marquinhos, goleiro Ederson. Só isso de diferença que teve, a volta do Danilo à titularidade, e também já vem como capitão. A gente viu uma seleção sem criatividade, né? Dependendo do Rafinha, por mais que o Rafinha tenha brilhado, tem se redescoberto com Hans Flick lá no Barcelona, mas não dá para comparar o Barcelona com o Brasil hoje. Se o Brasil hoje pegar o Barcelona dá um vareio no Brasil, porque é um time desorganizado, é um time sem padrão de jogo, é um time bagunçado. Pode ser que nos primeiros momentos, no primeiro minuto, o Dorival escala muito bem, o melhor que ele tem até o momento. A escalação até que não tá ruim se a gente for colocar no papel. O problema é o que esses jogadores fazem lá dentro. Às vezes começou muito bem, como assim, teve o primeiro tempo contra a Venezuela, vai bem, só que o problema do Dorival é quando começa a surgir algumas adversidades, aí ele vem com o dedinho dele podre e mexe no time e mata de vez, e a chance que o clube tem, que o time tem de voltar a, por exemplo, a empatar ou até mesmo virar uma partida, que é o caso do Brasil. Hoje o Brasil sai perdendo no segundo tempo, já no início do segundo tempo, o Valverde faz um gol da sua característica, chutando de fora da área, cortando ali para dentro, ali vindo da esquerda, e achou um belo chute sem chance de defesa pro Ederson, né? O problema é que, por já conhecer que esse é o estilo do Valverde, de abrir e chutar, deram muito espaço para ele, permitiram com que ele na entrada da área tivesse espaço, e ele foi, fuzilou, fez o gol. E depois o Brasil, a gente já viu que o Dorival foi pro desespero. E como que a gente sabe isso? Colocar os pontas. O Dorival não tem outra sacada. Por exemplo, estamos perdendo, o que a gente pode fazer? Vamos colocar preencher mais o meio de campo. Dorival não, a carta do Dorival só tem ponta, na convocação dele só tem ponta, e o que ele faz? Vai lá e me tira o Abner, ele coloca o Martinelli, e tira o Igor Jesus e coloca lá o Luiz Henrique, e ali ele começa a bagunça dos pontas. Vamos contar comigo, até aí nós temos 4, 5 pontas: Savinho, Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Martinelli, e o Rafinha. Querendo ou não, é ponta também. O Rafinha é ponta, mas agora tá melhorando e tá jogando. E desses aí, 3 que jogam praticamente na mesma faixa de campo quando jogavam de ponta: Rafinha, Savinho e Luiz Henrique. E ali o Martinelli joga na mesma posição do Vinícius Júnior. Então vamos lá, ele tá ali colocando, parece que ele tá trucando. Você pede 3, ele vai lá e manda 6. Então ele foi e trucou em cima do gol ali, e surtiu, teve um resultado imediato, vamos assim dizer. Mas não foi por causa da substituição, não foi por conta da estratégia do Dorival. Foi numa bola alçada na área, num cruzamento, e ele tem um rebote que o zagueiro tira, né, ao afastar, e o Gerson, na genialidade dele, de bom jogador que tem sido nessa temporada, principalmente nesse final de temporada e principalmente na seleção brasileira, cresceu muito, mesmo não tendo feito uma ótima data FIFA como foi
na data FIFA passada, mas ele não tem tido tantas oscilações como tem tido o Bruno Guimarães. Então a gente tem que ver essa diferença. Mas ele foi lá e fez o gol de primeira, num chutaço de primeira, sem chance pro Rocher. Empatou 1-1 e aí começa a bagunça do Dorival. O Rafinha começa a fazer lateral esquerda e o Vinícius Júnior começa a ser um falso 9 e ali a gente começa a ver e bola na área, mas cadê a referência? Vinícius Júnior não é referência, tirou a única referência que tinha, o Igor Jesus, porque não convocou mais outro centroavante, talvez convocou tantos pontas. Vamos contar quantos pontas o Dorival convocou. Martinelli, Rafinha, Vinícius Júnior, Luiz Henrique, Savinho, Estevão. 6. Dos 6 atacantes, 6 pontas. E o meio de campo? Quem que ele convocou para ser aquele meia de articulador? Somente o Paquetá, que hoje não tem. O Paquetá e nada é a mesma coisa. O Paquetá hoje entrou, fez a bet dele, levou logo no início ali, quando ele acaba de entrar, um amarelo. A torcida até zombou, brincou ali no momento em que levou o amarelo, comemorou. Eu acho que, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele entendeu o porquê que estavam comemorando da zoação ali. Mas não tem como. Hoje ele não tem cabeça para estar jogando na seleção brasileira, infelizmente. Ele tá jogando praticamente, eu vi ali nos tabloides ingleses, entre outras coisas, a mídia inglesa trata como sendo a última temporada dele no futebol inglês, na Premier League, porque eles consideram muito que possa sim sair uma condenação e ele não poder atuar nunca mais na liga inglesa. Então, entendeu? Ele não tá com cabeça, então acho que não deveria ser convocado. E aí a gente vai pro meio, o Dorival tem tantas opções de fazer mudança, não faz mudança, não mexe, e aí ele, como uma forma de desespero, entra o Estevão, entra o Paquetá, e ali tenta fazer alguma coisa, não dá. O Estevão, hoje se saísse gol, seria praticamente por causa dos jogadores que estavam tentando, não por causa da técnica ou da tática do Dorival Júnior, que está perdido. O Dorival Júnior, infelizmente, não deu certo na seleção. Infelizmente, muito de nós erramos. Eu mesmo fui um desses, porque eu achei que ele seria um cara que daria muito certo na seleção, porque ele é um cara bom de grupo. Quando a gente viu ele assumindo um Flamengo cheio de estrela, ele fez o feijão com arroz, consertou. No São Paulo também, ele fez o feijão com arroz. A única coisa que ele inventou e deu certo foi a troca de posição do Alisson, trazendo o Alisson para ali o meio de campo, e deu certo. Hoje o Alisson se redescobriu, mas a única coisa que ele fez mais de mudança radical assim, e nos últimos trabalhos dele, até então no Flamengo, ele conseguiu convencer o Gabigol de jogar junto com Pedro, essas coisas assim. O time jogou bem, ali o Everton Ribeiro, tudo encaixadinho, meio de campo, tudo, mas tudo aquilo que a gente já havia sido feito, não foi nada inovador, como a gente, vamos dizer, o Jorge Jesus fez. E no São Paulo, a mesma coisa, ele pega uma base do Rogério Ceni, começa a trabalhar essa base, e ali ele faz faz pequenas alterações, algumas outras coisas assim, outras não, mas no próprio São Paulo mesmo, na final da Copa do Brasil ali, com algumas modificações ele acabou deixando o São Paulo, ele tinha um jeito de fazer algumas mudanças que às vezes eu mesmo, como torcedor, não concordava, achava que não era certo, porque acabava atraindo mais o time adversário, ou então porque não tinha nexo nenhum. E dessa vez, mais uma vez, ele vai. A sensação que eu tenho é que o Dorival está perdido em meio a tanta pressão que ele tem sofrido, que ele não está acostumado a sofrer uma pressão tão grande como essa. Querendo ou não, é uma pressão nacional. Uma coisa é você ser um time, pertencer a um clube, treinar e sofrer pressão daquela torcida. Outra coisa é você sofrer pressão de todos os cantos, a mídia inteira te massacrando, todo mundo. Hoje a gente já viu o Júnior já na transmissão ali da Globo falando, o Dorival ele não pode reclamar de tempo para treinar, que teve falta de tempo, porque ele teve tempo, e realmente ele teve tempo. Ele teve a parada lá, a preparação para a Copa América, que foi quase 3 semanas, 4 semanas por aí, quase um mês de antecedência preparando para a Copa América, e ele não conseguiu colocar nenhum padrão de jogo, ele não conseguiu ter um estilo de jogo próprio. Eu acho que o Dorival ele é muito bom
quando ele pega já um trabalho que está sendo desenvolvido e por algum problema, algum percalço no caminho não deu certo e o técnico cai, e ele chega ali para substituir e ele vai e abafa ali o caso, as coisas que tem, alguns problemas, as possíveis crises que estão surgindo. Ele vai lá como um bom paizão que ele é, como um bom gestor de pessoas, ele mexe com as pessoas, mas no trabalho ele mantém o trabalho do seu antecessor. O problema é que na seleção não teve nenhum trabalho sólido de antecessores construído, então o Dorival ele não teve o que ele pegar ali já de caminho andado. O que ele pegou do Fernando Diniz foi um time com o ideal totalmente diferente daquilo que ele preza, com um futebol totalmente diferente daquilo que ele propõe a ser jogado. Então por isso ele não consegue, ele tá perdido. Quando é para ele propor, quando é para ele criar, quando é para ele estrategista, colocar as suas próprias estratégias, ele não consegue. Ele é perdido. E quando ele tenta fazer, ele faz o que ele fez hoje. O Brasil termina com 5 pontas, cruzamento na área sem uma referência e uma bagunça atrás da outra. Onde você imaginaria o Rafinha fazendo lateral? Onde você imaginaria 2, 3 pontas da mesma posição jogando no mesmo lado? Às vezes dava para perceber que o Estevão e o próprio Luiz Henrique às vezes acabavam se trombando naquela parte de campo, porque os dois estão acostumados a fazer isso daí. Aí para aquele lado de campo, receber a bola, fazer a jogada em profundidade, achar o passe, o cruzamento para quem tá dentro, no caso o centroavante, ou cortar e fazer a finalização, que é praticamente as características do Estevão e do Luiz Henrique, são as mesmas. A diferença é que o Estevão, às vezes, ele tem um pouquinho mais de drible no X1 do que o Luiz Henrique, mas é praticamente a mesma característica que... coincidentemente, a mesma característica do Savinho. Então, quando ele muda, ele muda 6 por meia dúzia e coloca ainda 2 desses aí. E não faz uma mudança, não tem uma mudança de formação, não tem uma mudança de tática, falar, agora a gente vai para um 3-5-2, vamos preencher mais o meio de campo. Não, ele preenche o ataque e fala, joga aí, meu filho. É um catado. Ele pega e deixa o catado lá, distribui os coletes e fala, vai, se virem aí vocês que são atacantes, não falem que eu não trouxe as revelações, não fala que eu não tô fazendo aquilo que eu deveria tá fazendo. E ainda para acabar de, de polemizar mais, ele vai e me pede mais paciência. Quantas vezes a gente já viu o Dorival pedindo paciência, que precisa ter paciência? Uma hora não existe mais paciência, Dorival. Uma hora você precisa apresentar resultados. E ele vem com a desculpa de que ele tem apresentado resultados, de que o Brasil tem melhorado. E o Brasil não tem melhorado. O Brasil pode sim ter tido uma mínima evolução, mas só que é uma pequena evolução que não faz tanta diferença, porque quando é para fazer a diferença, a gente percebe quando há a modificação de jogadores, que o padrão do time, um time bem treinado, ele não perde tanta coisa, ele pode perder, cair um pouco o ritmo, mas virar nada, virar uma salada de fruta, virar uma salada mista, uma bagunça, como tem sido, nem circo faz tanta bagunça assim, é mais organizado que esse ataque e meio de campo da seleção brasileira e do que o Dorival faz. E ainda ele, para talvez conseguir uma chancela das pessoas, ele diz que o Bielsa veio e falou com ele e o elogiou e falou, caramba, vocês mudaram, vocês evoluíram da última vez quando nós nos enfrentamos. Cara, é uma palhaçada isso, parece que ele está querendo se autocreditar, sabe? Se autopromover, falando, olha aqui como a gente está mesmo melhorando. O próprio treinador adversário veio e falou isso para nós. Olha, eu sinto muito, mas o ciclo do Dorival acabou. Aproveita que chegou o final do ano, aproveita que o Brasil estava na 6ª posição das eliminatórias, subiu uma, pelo menos nisso a gente pode falar que o Dorival melhorou. O Brasil está em 5º e aí já manda ele embora e traz um outro treinador mais gabaritado, capacitado, estrangeiro de preferência, porque no Brasil não tem nenhum treinador brasileiro capaz de assumir a seleção brasileira, capaz de enfrentar as outras seleções com mais técnico, muito melhor, com técnicos muito mais preparados do que os nossos técnicos aqui do nosso país. Hoje é necessário sim um estrangeiro na seleção brasileira, doa quem doer, mas essa é a solução do momento. Se inscreve no canal, deixa o like, comentem o que vocês acharam dessa palhaçada de data FIFA e dessa palhaçada de futebol da seleção brasileira.